bot milionário Binary Call e Put, download grátis logo depois da vinheta. Vamos lá. Então vamos lá. O martingale é de 1.4, ele fará a entrada depois de 4 leituras de tickets, tá? Isso aqui é configurável, depois eu explico. Esse também, o nosso stop loss é de $50, a nossa meta é de 5, a entrada é de $1 e a leitura é após ao fechamento da operação após um ticket. Vamos observar as operações e depois que terminar, se tudo der certo, como eu espero que dê, vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer para vocês, tá? Eu só vou adiantar, vou dar um pouco de spoiler. Essa estratégia originou um bot que deu muito dinheiro para o seu criador e o seu promotor, tá? Só que eu peguei e melhorei essa estratégia. Criei um bot que, ao invés de ele operar somente em uma condição, ou de subida somente ou de descida somente, dependendo do que você observa do mercado, esse bot ele faz a identificação de onde o mercado, para onde o mercado está indo, e faz as entradas de acordo com as alterações de mercado. Porque às vezes, dentro das operações, o mercado pega uma tendência de subida e aí ele faz a leitura da seguinte forma: se ele está em subida e os tickets fizeram um movimento contrário a essa tendência, ele faz a entrada buscando exatamente a tendência. Ou seja, se ele está em subida e de repente ele tem, no caso aqui que está configurado, 4 entradas em descida, descendo, ele faz o movimento contrário, voltando a subir. Entenderam? E se ele estiver descendo e por acaso o movimento de 4 tickets for no sentido de contra a tendência, ele pega e faz a entrada voltando para a tendência, ou seja, input. Observem aí que ele faz a modificação de entradas de acordo com a movimentação de mercado. Essas 4 entradas são configuráveis. Essa estratégia foi lançada no mercado e fez um grande alarde aí com 3 entradas. E volto a dizer, foi uma estratégia que originou um bot que foi muito vendido. Porém, eu fiz essa modificação nesse bot e estou oferecendo para vocês aqui gratuitamente. Eu vou acelerar um pouco as operações e volto para a gente conversar mais um pouco. Observem aí como é que é o comportamento deste bot.
Verificaram? O mercado estava descendo, aí ele deu 4 puxadas para cima e ele entrou em put, buscando retornar para a tendência de descida. Isso é momentâneo, pode acontecer em um determinado momento e pode se alterar. E quando isso acontece, o bot identifica, corrige a rota e começa a contar o contrário. Ele entrou em put agora e ele está identificando que o mercado começa a descer, ó. Então subiu uma, vamos ver se ele vai entrar em call ou put. Subiu uma, muito provavelmente ele vai entrar em put, se ele contar 4 para cima. Ele deu uma corrigida. Muito provavelmente agora ele vai começar a contar as que estão descendo, porque está indo ao contrário do que o mercado está fazendo, subindo. Então se descer 1, 2, 3, 4, ele compra call para retornar à tendência de subida. Entenderam? Então vamos continuar aqui analisando. E um outro detalhe é que se ele perde quando está numa entrada contra, né, a favor da tendência, se ele entrou e detectou que houve um movimento contra a tendência, vamos imaginar, ele está descendo, aí ele conta 1, 2, 3, 4 subidas e entra em put, que é para realmente estabelecer a continuidade da descida. O que ele faz se ele perde? Ele continua entrando em put porque ele entende que o mercado está em descida. Isso só vai se alterar se ele identificar uma alteração. Muito bem, batemos aqui a nossa meta. Foram 8 entradas. Foram 11 entradas, 8 vitórias e 3 derrotas. Veja bem, o mercado pode ter oscilações, flutuações assim muito drásticas, né? E aí vocês devem observar essa modificação, essa flutuação. Se houver uma flutuação muito grande, vocês procurem aí configurar com ou um maior número de subidas ou descidas para que ele realmente estabeleça e faça a entrada mais assertiva possível, ou mudem de mercado. O que eu posso garantir é que ele busca sempre trabalhar atuando na tendência. Muito bem. Como vocês viram aqui, né, eu já mudei aqui o Martingale, eu estava trabalhando com 1.4, aqui provavelmente no download vai estar com 3, mas eu quero explicar aqui para vocês o download, o Martingale, que o nosso Martingale é de reposição. Vocês viram aqui, nós perdemos $1, ele fez a entrada de 1,40 e retornou 1,33, nós estávamos trabalhando com 1.4. Tá?
O de reposição, para que você reponha exatamente, ou um pouquinho mais, no caso 1 centavo ou 2 centavos a mais do que você perder, você usa 1.1 e o risco é menor para a sua banca. Com um pouco mais de folga, 1.2. Eu estabeleci 1.4, uma stake de $1, que é para a gente bater logo a meta, né? E o vídeo não ficar muito longo, tá? Vai estar aqui. Agora, tomem cuidado, tá? Façam seu gerenciamento de banca. É só clicar aqui nesse ponto de interrogação, você vai ter a informação. Aqui o stop loss não é um stop loss, é um número de perdas, né? No bot original lá que foi vendido também tinha isso, e eu fiz questão de trazer dessa forma. Eu criei, como eu disse, eu criei esse bot do zero, seguindo somente a estratégia, porém eu trouxe ele o mais idêntico possível, e com as alterações que eu mostrei a vocês, né? No caso do bot original lá, que vendeu muito, das estratégias que eu mencionei aqui, você tinha que identificar uma tendência de mercado. Vamos dizer, se o mercado estivesse subindo, o que você faria? Você faria aqui a entrada de 3, e se ele está subindo, no caso aí, se houvessem 3 tickets para baixo, ele compraria call subindo, ou seja, na direção da tendência. E se o mercado desse uma guinada, né, no meio das operações, começasse a descer, você ficaria um pouco vendido na história. O que esse bot aqui procura prever. Como vocês viram, ele entra em put, entra em call, e depende do momento do mercado aí ele faz as entradas. É 100% assertivo? Não. Façam aí os seus testes, verifiquem, acertem aí a configuração da melhor maneira possível, tá? E não se esqueçam de fazer o seu gerenciamento de banca, tá? E aí na descrição vai estar o link para fazer o download. Vocês vão acessar esse link, vai chegar aqui no nosso blog. E a única coisa que eu peço a vocês antes de terminar aqui é aqueles que gostaram do conteúdo, né? Se inscrevam no canal, deixem o like, né? E divulguem aí o vídeo para os amigos que tiverem interesse de saber dessa estratégia aí e desse bot que foi, como eu disse, amplamente negociado aí no passado, tá bom? E para aqueles que quiserem aí ter um blog automatizado, né, com postagens automáticas diárias, né? Se quiserem saber como fazer isso, cliquem ou nesse banner ou nesse banner, aproveitando que estarão aqui no nosso blog. E vamos lá, para você ter acesso a esse robô, fazer o download desse robô, você vai vir aqui nessa aba Robôs Binary, e ele vai estar aqui, ó, bot milionário Binary Call e Put. É só clicar aqui e tradicionalmente você vai cair na página de download, fazer o download, e usem aí com parcimônia, com cuidado, testem o robô, façam aí as verificações, tá? E experimentem ele da melhor maneira possível e tirem as suas conclusões. O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e tchau.